Boa noite. Eu sou o Fantasmão e você acaba de entrar em território assombrado. As histórias que você vai ouvir a seguir foram vividas por pessoas reais, em diferentes cantos do Brasil. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em pesadelos alheios. Olá a todos! Hoje quero compartilhar uma história que aconteceu comigo há alguns anos e que até hoje me provoca arrepios profundos só de lembrar. Um tio meu tinha um sítio numa cidade bem afastada no interior de São Paulo. Um lugar isolado, cercado por vastos campos e algumas matas densas. Nesse sítio havia dois enormes Rottweilers, Titã e Thor, verdadeiros guardiões da propriedade. Eles eram ferozes com qualquer estranho, mas comigo era diferente. Eu os conhecia desde filhotes, e sempre que eu aparecia por lá, eles corriam até mim, abanando o rabo, felizes com a minha chegada. Durante as férias, costumava passar uns dias naquele sítio, que apesar da tranquilidade, tinha um certo ar de mistério. No fundo da propriedade, um galpão antigo chamava a tua atenção. Era uma construção robusta, de madeira escura e pesada, datada do século XIX, segundo os moradores da região. O local parecia parado no tempo, abandonado e com uma aparência sinistra que me dava calafrios sempre que passava por perto. O quarto onde eu ficava era nos fundos da casa principal. Um cômodo amplo, de piso de madeira antiga, que rangia sob os passos, mobiliado com peças antigas e decoração que parecia ter saído de outra época. Da janela ao lado da cama, era possível ver parte da mata e, ao longe, o velho galpão, envolto pelas sombras das árvores. À noite, sem televisão e sem luz elétrica na parte externa da casa, o sítio mergulhava em uma escuridão densa. A única iluminação vinha, às vezes, da pálida luz da lua. Fora isso, era um breu absoluto. Na segunda noite, depois de um tempo lendo e mexendo no meu palm top, meu fiel companheiro, levantei para olhar pela janela. O vento frio balançava as árvores próximas, criando sombras inquietas no vidro. Lá fora, tudo era escuridão. Mas algo chamou minha atenção. No galpão abandonado, uma luz fraca, amarelada, parecia se mover lentamente, como se alguém carregasse um lampião. Meu coração acelerou. Não deveria haver ninguém ali. O galpão estava trancado e era isolado demais para visitas noturnas. No dia seguinte, contei o que vi ao meu tio. Ele garantiu que aquilo era impossível. Ninguém teria acesso ao galpão e, além disso, ele mesmo trancava tudo com cadeado. Tentei esquecer, atribuindo o fenômeno a alguma ilusão dos meus olhos cansados, mas a curiosidade não me deixou em paz. Dias depois, pedi a chave do galpão e fui até lá. Por fora, a estrutura parecia ainda mais opressiva sob a luz cinzenta do dia. Entrei. No interior, o cheiro de madeira velha e ferrugem era forte. Havia ferramentas antigas, enxadas, foices, cordas gastas. Um cenário de abandono e decadência. No canto, uma escada de madeira levava ao andar superior, envolto em sombras. Enquanto eu caminhava pelo salão térreo, um som fraco veio do andar de cima. Parecia um gemido, ou talvez alguém chamando. Meus cabelos se eriçaram. Perguntei em voz alta se havia alguém ali, mas só o eco vazio me respondeu. Insisti mais de uma vez, mas o silêncio voltou a reinar. Não tive coragem de subir. Algo me dizia que seria um erro. Naquela noite, como num ritual inevitável, voltei a olhar pela janela. E lá estava a luz novamente, dançando suavemente no interior do galpão. Decidido, planejei voltar na manhã seguinte. Me preparei como para uma expedição. Calça jeans, botas resistentes, um canivete no bolso. Para minha surpresa, Titã e Thor decidiram me acompanhar caminhando ao meu lado, atentos. Ao cruzar a porta do galpão, os cães imediatamente ficaram em alerta.
Seus pelos se arrepiaram e eles começaram a rosnar de maneira feroz, como se alguma presença invisível estivesse diante deles. Meu sangue gelou. Avancei com cautela, observando os cães que pareciam sentir algo que eu não conseguia ver. De repente, a mesma voz fraca ressoou do andar de cima. Num impulso, os dois Rottweilers correram escada acima, latindo e rosnando intensamente. Peguei um lampião antigo que havia no canto e, com o isqueiro que eu trazia, acendi a chama trêmula. Respirei fundo e subi. O que encontrei me gelou a espinha. Titã e Thor estavam parados diante de um canto vazio, avançando e rosnando para o nada. Era como se estivessem acuando uma presença invisível. Não havia absolutamente ninguém ali. Abri uma janela para deixar a luz do dia invadir o local. E mesmo assim, eles continuaram inquietos, farejando o ar como se uma entidade estivesse ali, invisível aos meus olhos. Assustado, desci às pressas, os cães me seguindo de perto. Quando relatei tudo ao meu tio, ele me revelou, com uma seriedade sombria, que muitos anos atrás um assassinato havia acontecido naquele galpão. Disse também que às vezes ele próprio ouvia barulhos e gemidos vindos do local, e que moradores vizinhos já afirmaram ter visto vultos vagando pelas redondezas. As noites seguintes foram angustiantes. Sempre que olhava pela janela, via aquela luz amarelada, solitária, deslizando no interior do galpão abandonado. Apesar da curiosidade, jamais voltei àquele lugar, nem mesmo escoltado pelos fiéis Titã e Thor. Algumas coisas eu aprendi. É melhor deixar no mistério. E até hoje, cada vez que lembro daquela luz flutuando e dos cães desafiando algo que eu não podia ver, sinto a mesma sensação gelada percorrendo minha espinha. Nunca esquecerei o que vivi naquele sítio. Essa foi, sem dúvida, uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Talvez porque tudo tenha começado quando eu ainda era muito pequeno. Eu tinha apenas 7 anos. A primeira vez que vi ela foi numa noite gélida de maio. Eu estava dormindo tranquilo, até que despertei de repente, sem motivo algum. Era como se alguma coisa tivesse me arrancado do sono. Virei-me na cama, ainda sonolento, e olhei para o lado oposto do quarto. Foi quando a vi. Ela estava ali, meio escondida atrás da porta. O quarto tinha uma iluminação fraca, vinda da luz do banheiro que meus pais deixavam acesa. Mas, sinceramente, mesmo sem aquela luz, eu teria enxergado ela. Era uma garota aparentando uns 12 anos, cercada por uma névoa azulada que parecia emanar do seu próprio corpo. Eu estava tão apavorado que mal consegui reparar em detalhes. Só sei que, de repente, ela abriu a boca e uma voz grotesca saiu dali. Uma voz rouca, arranhada, horrível. Eu sou a larva. Na mesma hora, um grito de puro terror escapou de mim. Meus pais correram para o quarto, meu pai à frente. Quando ele abriu a porta, seu corpo tampou a visão daquela coisa. Eles me bombardeavam de perguntas. O que aconteceu? O que foi? Mas eu só conseguia gritar. Minha mãe me abraçou, tentando me acalmar. Depois de um tempo soluçando, apontei para a porta e balbuciei. A larva. A larva. Meu pai pareceu entender que algo atrás da porta tinha me assustado. Ele foi verificar. Não tem nada aqui, filho. O que foi que aconteceu? Mas eu não conseguia explicar. Só apontava, repetindo entre lágrimas. A larva. A larva. Eu estava tão em pânico que acabei me molhando todo. Minha mãe me pegou no colo e me levou para tomar banho. Eu ainda não conseguia falar nada. O restante daquela noite, dormi entre eles, no quarto dos meus pais. Na manhã seguinte, minha mãe tentou conversar comigo. Perguntou o que tinha acontecido. Eu não quis falar. Ela entendeu ou achou que tinha entendido. Provavelmente pensaram que eu havia tido um pesadelo e o assunto morreu ali. As noites seguintes foram difíceis.
Eu mal conseguia dormir, ouvindo cada estalido da casa como se ela fosse aparecer novamente. Mas não apareceu, nem naquela noite, nem nas outras. Com o passar do tempo, a lembrança daquela visão foi se apagando, até que quase conseguia acreditar que tinha sido apenas um sonho. Quase um ano depois, cerca de 3 semanas após meu 8º aniversário, ela voltou. Era noite e a chuva caía forte lá fora. Acordei apertado para ir ao banheiro. Levantei cambaleando e fui fazer o que precisava. No meio do caminho de volta, a luz acabou. Não me assustei tanto. Só dei a descarga e, guiado por alguns relâmpagos que iluminavam o corredor de tempos em tempos, caminhei de volta até meu quarto. Foi quando abri a porta e a vi. Ela estava de pé em cima do meu travesseiro. E dessa vez, pude ver mais claramente. Cabelos escuros, olhos profundos e sem brilho, pele pálida demais. Ela parecia absurdamente magra, vestindo uma camisola branca encardida. O mesmo brilho azul, como uma névoa morna, envolvia todo o seu corpo. Ela me encarou e então abriu a boca. A visão daquilo quase me fez vomitar. Sua boca era torta, deformada, cheia de dentes quebrados e tortos, alguns faltando. Algo se mexia lá dentro. Não era uma língua. Parecia um ninho vivo de abelhas, negras. A mesma voz ecoou, rasgando o silêncio. Eu sou a larva. O pânico me dominou por completo. Saí correndo para a sala, incapaz de voltar ao meu quarto ou de ir ao quarto dos meus pais. Acabei dormindo encolhido ali mesmo. Na manhã seguinte, minha mãe me encontrou e perguntou o que tinha acontecido. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que tinha acordado para ver a chuva. Ela aceitou, mas ficou me observando. A verdade era que algo dentro de mim tinha quebrado. Minha cama, o lugar onde eu me sentia seguro, tinha sido profanada. Eu não tinha mais refúgio. Tentei me convencer de que ela demoraria muito para voltar. Talvez 1 ano, talvez mais. Mas eu estava muito enganado. 2 dias depois, minha mãe me deu um presente. Estrelinhas que brilham no escuro para colar no teto. Passei horas decorando meu quarto com elas. Apaguei a luz para admirar o resultado, maravilhado com aquele pequeno universo acima de mim. Foi então que a claridade começou a se formar perto da janela. Uma bola de luz azulada crescendo, pulsando. O rosto dela surgiu primeiro, um rosto triste, sofrido e absolutamente aterrador. Tentei abrir a porta, mas a maçaneta parecia escorregadia. Minha mão suava tanto que eu mal conseguia girá-la. Quando finalmente consegui abrir, puxei com tanta força que bati a porta no meu próprio pé, fazendo-a fechar novamente. Desesperado, comecei a bater e arranhar a porta, tentando sair dali. Foi quando a voz ecoou de novo, gelando meu sangue. Eu sou a larva. A porta se abriu de repente. Era minha mãe. Eu disparei pelo corredor sem olhar para trás, correndo em direção à porta da frente da casa, tentando abrir para fugir para qualquer lugar, qualquer um que não fosse ali. Minha mãe me segurou perguntando o que estava acontecendo. Eu não conseguia falar, só chorava convulsivamente. Depois disso, eles ficaram mais preocupados comigo. Me sentaram e tentaram conversar, mas eu não queria, não conseguia contar nada sobre a garota azulada. As noites seguintes foram um tormento. Eu mal dormia, esperando a qualquer momento sentir aquela presença maldita no meu quarto. Durante 3 meses, nada aconteceu. Comecei a baixar a guarda. Minha mãe também relaxou, vendo que eu voltava a ser a criança de antes. Até que, numa noite qualquer, um vizinho estourou fogos de artifício. O barulho me despertou sobressaltado. Para abafar o som, coloquei o travesseiro sobre a cabeça e tentei dormir. Foi então que senti. O colchão afundou como se alguém tivesse subido na minha cama. E ouvi, a centímetros da minha cabeça: eu sou a larva. Não pensei 2 vezes.
Pulei da cama com o travesseiro e o cobertor enrolados em mim, encolhido no canto do quarto, chorando e murmurando: me deixa em paz, por favor. Meu pai entrou correndo, assustado. Perguntou o que tinha acontecido. Eu, com medo de não ser acreditado, disse apenas que tinha tido um pesadelo. Voltei para a cama, mas não passou nem 15 minutos e eu ouvi de novo: eu sou a larva. Levantei a cabeça. Ela estava lá, parada em frente ao meu armário, me olhando. Os olhos cheios de tristeza e algo mais, algo podre. Fugi para o quarto dos meus pais, chorando como nunca. Dessa vez, contei tudo. Falei da menina, da luz azulada, da voz horrenda. Meus pais ouviram, trocaram olhares entre si. Lembraram da primeira vez em que me viram gritando "a larva" atrás da porta. Perguntaram se era a mesma coisa e eu confirmei. Mas, claro, pensaram que era a imaginação fértil de uma criança. Nos 5 meses seguintes, ela apareceu mais 3 vezes. 3 vezes em que corri para o colo dos meus pais, em desespero, e 3 vezes em que nada foi encontrado. Foi então que decidiram me levar a um psicólogo infantil. Eu não sabia na época, mas agora sei. Eu não estava ficando louco. Eu sei o que vi. E até hoje, eu não sei se ela realmente foi embora. Na década de 80, na pequena cidade de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro, a caça de passarinhos e pequenos animais nas matas era algo comum. Meus parentes e vizinhos, assim como meu pai, costumavam criar pássaros, especialmente curiós e canários, e também se aventuravam pelas matas em busca de caça. Naquela época, a proteção ambiental era um conceito distante e praticamente inexistente. As matas eram livres e a caça era uma prática cotidiana. Meu pai, como bom mineiro, gostava de organizar caçadas para capturar passarinhos, principalmente curiós, além de tatus e outros animais menores. Ele e meus tios, que também eram caçadores, costumavam se reunir para essas atividades, e todos sabiam que a área conhecida como matão era um local ideal para caçar. O matão não era apenas um simples pedaço de mata, mas sim uma pequena floresta situada entre colinas, com pastos usados para o gado e que ficava a uma boa caminhada de nossa casa. Era um lugar tranquilo, mas conhecido por muitos da região, que também iam ali para caçar. Uma manhã, meu pai, após combinar com meu primo Roberto de ir caçar juntos, resolveu ir sozinho, já que Roberto, no último momento, teve que desistir de ir. Meu pai, com sua experiência, conhecia bem o caminho e não se intimidava com o matão, que para ele era um ambiente familiar. Antes do amanhecer, ele se preparou, pegou sua gaiola de caça e se dirigiu para o local, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Quando meu pai chegou ao matão, algo muito estranho chamou sua atenção. No lugar onde normalmente só havia a mata e o pasto, ele se deparou com uma casa simples, de pau a pique, coberta com sapê, algo totalmente incomum para aquela região. Mas o que mais o surpreendeu não foi a casa, mas o que estava ao redor dela. Ao redor da casa, uma horta de alfaces enormes estava plantada, e isso o deixou confuso, pois nunca havia visto uma horta assim, por ali. E mais, as alfaces estavam tão grandes e saudáveis que pareciam quase surreais. O ambiente ao redor da casa, com a horta perfeitamente organizada, parecia em um estado de cuidado extremo, como se fosse um refúgio de algo que ali pertencesse há muito tempo. O som que veio da casa foi o que realmente fez meu pai hesitar. Ele ouviu muitas crianças brincando lá dentro, um barulho alegre e contagiante de risos e algazarra. Mas algo estava errado. Embora ele tenha se aproximado, ele não conseguiu ver ninguém lá fora, nenhum adulto, nenhum animal. Apenas o som das crianças, vindo de dentro da casa, sem explicação.
Meu pai pensou em chamar os moradores, mas ao ouvir a algazarra das crianças e perceber que o som parecia abafado, ele achou que ninguém o ouviria. Ele pensou em se aproximar mais, mas, ao olhar em volta, notou algo ainda mais incomum. Não havia sinais de vida animal. Não havia cães, nem cavalos, nem gado pastando, como seria de se esperar em uma propriedade rural. A ausência de vida no entorno da casa foi algo que o deixou desconfortável. Mesmo assim, ele não quis arriscar. Achou melhor voltar para casa, sem caçar nada. Afinal, ele não queria se envolver em algo que não compreendia. Ele sabia que, em certas ocasiões, o matão poderia ser perigoso e talvez fosse melhor não insistir. No entanto, quando meu pai voltou para casa e contou a história para meu primo Roberto, o choque foi grande. Roberto, que conhecia bem o local, disse que estivera ali 2 dias antes e não havia visto nenhuma casa, nem horta alguma. Ele achou a história de meu pai estranha, mas ainda assim decidiu investigar. A ideia de uma casa surgir do nada e desaparecer novamente o deixou curioso, e ele sugeriu que voltassem ao matão no dia seguinte. No dia seguinte, meu pai e Roberto se reuniram logo ao amanhecer e partiram para o matão, a fim de verificar o que estava acontecendo. Mas, quando chegaram lá, a surpresa foi ainda maior. O local estava exatamente como sempre foi. O pasto estava lá, a mata estava lá, mas a casa, nada. Não havia vestígios dela. A horta de alfaces gigantes também não estava lá. O som das crianças brincando, não havia mais nada. O matão estava em silêncio. Meu pai ficou sem palavras. Ele e Roberto vasculharam toda a área, mas não encontraram sequer uma pista que explicasse o que haviam testemunhado no dia anterior. O que poderia ter acontecido? Como aquela casa surgiu do nada e depois desapareceu, sem deixar vestígios? O que eram aquelas vozes das crianças? O que elas queriam? Por que ninguém mais viu nada? Meu pai, com sua fé católica, passou a acreditar que algo mais profundo havia acontecido. Ele acreditava que as almas do matão poderiam ter lhe dado uma proteção naquele dia, talvez para evitar que ele corresse algum perigo, como uma picada de cobra ou um acidente. Mas no fundo, ele sabia que o que viu não tinha explicação lógica. Ele ficou incomodado com o que aconteceu e passou a evitar aquele local por um bom tempo. O mistério daquela casa que apareceu e desapareceu continua sem explicação. E as vozes das crianças? De onde vinham? Seriam elas de outra dimensão, uma manifestação de algum ser desconhecido, algo que estava ali apenas por um breve momento, cumprindo um propósito misterioso? Ou, quem sabe, era um aviso, uma mensagem que jamais entenderemos? O matão, que antes era um local de caça e tranquilidade, se tornou para meu pai e para todos que ouviram essa história um lugar amaldiçoado, cercado por um mistério que talvez nunca seja desvendado. Aquela sexta-feira parecia ser como todas as outras. Eu estava com 14 anos e, como de costume, fui dormir na casa da minha amiga Jéssica. Era um ritual que vínhamos fazendo desde que éramos pequenas, uma tradição que nós duas amávamos. A cada sexta-feira, depois da escola, nos reuníamos para ver filmes de terror, fazer pipoca e bagunçar até altas horas. Era nossa forma de escapar da rotina e das preocupações. Mas o que aconteceu naquela noite não teve nada de comum. Algo, naquele lugar, estava errado. Era um pouco antes de 7 horas da noite quando chegamos na casa dela. Ela estava animada, me contando sobre algo estranho que aconteceu com o guarda-roupas velho que sua mãe tinha finalmente colocado fogo. Esse guarda-roupas sempre tinha feito sons estranhos, como se algo estivesse se mexendo dentro dele. Ela me contou, em um tom brincalhão, que sua mãe já estava cansada dos ruídos e resolveu se livrar do móvel de uma vez por todas. Mesmo
Assim, essa história ficou martelando na minha cabeça. Não era algo que normalmente eu acharia estranho, mas naquela noite algo me dizia que aqueles sons não eram nada normais. Depois de uma tarde inteira de brincadeiras e conversas, alugamos um filme. Escolhemos O Exorcista, aquele filme clássico que todos conhecem, com a menina possuída que faz aquelas coisas grotescas. Fomos para o quarto dela, onde sempre assistíamos aos filmes, e começamos a rir nervosamente, sabendo que as cenas iam nos deixar tensas, mas nunca imaginando que o terror começaria de verdade ali. O filme começou a ficar mais intenso e o medo já começava a nos dominar. A atmosfera estava estranha e o que era para ser apenas uma diversão virou algo muito mais inquietante. Como em todos os filmes de terror que já tínhamos assistido, logo a tensão tomou conta de nós. As cenas com a menina possuída e seus gritos estavam ficando mais insuportáveis. Já estávamos pulando do sofá e rindo de nervoso. Quando o filme terminou, decidimos brincar de par ou ímpar para ver quem teria que apagar as luzes da casa e enfrentar a escuridão da noite. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu nunca soube o que exatamente aconteceu, mas o primeiro som que ouvimos da cozinha foi como um sussurro vindo de dentro das paredes. Ficamos em silêncio, apenas nos olhando, tentando processar o que poderia ser. No começo, achei que fosse apenas o barulho da casa, algo comum. Mas logo depois, o som foi se tornando mais claro, o som do teclado do computador, como se alguém estivesse digitando, e nós sabíamos que não havia ninguém ali. Jess, você ouviu isso? Eu estava quase chorando, minha voz falhando, e não conseguia mais acreditar no que estava acontecendo. Ela estava pálida, quase sem palavras. O medo tomava conta de nós, e quando de repente a cadeira do computador se arrastou sozinha para trás, o pânico se instalou. O som era nítido, e eu podia sentir meu estômago revirar. Aquilo não era normal. Não havia explicação lógica para o que estávamos ouvindo. Nós duas olhamos para a porta, hesitantes, como se estivessem esperando que a casa nos engolisse. Sem pensar duas vezes, corremos para o quarto dela e trancamos a porta. Jéssica sempre teve um problema com a porta do quarto, pois ela não fechava facilmente. Precisávamos empurrá-la até que o trinco fizesse um estalido, e só então podíamos sentir que estava segura. Mas mesmo trancadas ali, com a porta fechada, o ar parecia mais denso, como se a escuridão tivesse se tornado palpável. Ficamos deitadas por horas, o medo nos prendendo na cama sem conseguir dormir. Eu não podia mais fechar os olhos sem pensar no que estava acontecendo. Minhas mãos estavam suadas e o som do vento soprando do lado de fora da casa parecia ainda mais intenso, quase como se estivesse gritando. O medo, a tensão e a sensação de que algo nos observava eram insuportáveis. Eu estava prestes a adormecer, meus olhos pesados de tanto medo e cansaço, quando Jéssica sussurrou: "Liza, você ouviu isso?" Eu, tentando ainda manter a calma, abri os olhos lentamente e olhei para a porta. Foi então que percebi que a maçaneta estava se movendo lentamente, como se alguém estivesse tentando abrir a porta. Meu corpo congelou. O medo foi tão grande que não consegui mais respirar direito. Eu fiquei paralisada, observando a maçaneta até que a porta começou a se abrir sozinha, sem ninguém por trás dela. O que aconteceu em seguida foi algo que jamais vou conseguir explicar. Tudo o que eu lembro é que naquele momento eu desmaiei. Não sei se o medo me tomou de tal forma que eu simplesmente apaguei ou se algo mais me atingiu, mas eu perdi a consciência naquele exato instante. Quando acordei, era quase 10 horas da manhã. Estava deitada nos pés de Jéssica, com os olhos arregalados e uma sensação de vazio. Algo tinha acontecido durante a madrugada, mas eu não lembrava de nada. A porta do quarto estava completamente aberta e Jéssica estava com os olhos fixos em mim, como se estivesse esperando que eu acordasse.
Ela me contou, ainda trêmula, que passou a noite toda tentando me acordar, mas eu não respondia. Ela tinha ouvido mais sons estranhos pela casa, como se algo estivesse se movendo na sala e na cozinha. As portas estavam abertas, até mesmo a da rua. Ela tentou chamar meu nome, mas eu não reagia. Parecia que eu estava desmaiada ou em algum tipo de transe. E a parte mais assustadora era que ela sentia como se algo tivesse se instalado na casa. Algo que nos observava durante toda a noite. Eu não conseguia mais explicar o que estava acontecendo. O pânico tomou conta de mim, e por mais que tentássemos racionalizar, eu sabia que nada daquilo era normal. Não era só um barulho, nem apenas uma coincidência. Algo estava tentando se comunicar conosco, ou talvez estivesse tentando algo pior. Jéssica, assustada, decidiu trocar de quarto depois daquela noite. E eu, sinceramente, nunca mais voltei à casa dela. A sensação de que algo invisível nos vigiava ainda me assombra. E até hoje, sempre que fecho os olhos para dormir, lembro da porta se abrindo sozinha. E em cada noite, o medo sempre volta, como uma sombra que se arrasta pelas paredes da casa, esperando para se manifestar novamente.